Olá, aqui é a professora Fernanda e hoje a gente vai começar aí com um estudo de estática dos fluidos, né? Então, agora a gente vai começar a ver cálculo, né? Então, essa parte de estudo fluido, como já disse, parado, não vai estar em movimento, e a gente vai ver principalmente como que se dá a distribuição de pressão, tá? Ao longo desse fluido, tá? Ou de vários fluidos combinados, vamos dizer assim. Bem, então, né, como eu falei na aula de introdução, aqui a gente vai aplicar duas leis, né, diferentes. A lei de Pascal e a lei de Stevin, tá? Elas são aplicáveis para fluidos que são incompressíveis, ou seja, se eu aplicar uma pressão, eu não tenho variação de volume, que é o caso dos líquidos. Então, essas leis não valem para gases. Tá? A fluido ideal quer dizer que ele não vai sofrer atrito, tá? E que ele tem massa específica constante. O que quer dizer isso? A densidade dele, vamos dizer assim, não vai variar, porque ele não sofre compressão, tá? Então, só nessa situação que essas duas leis valem. Então, a gente tem, né, como eu falei, a de Pascal e a de Stevin. A lei de Pascal, né, ela diz que quando eu aplico uma pressão numa superfície de um fluido em repouso, né, parado, essa pressão ela vai ser transmitida igualmente em todos os pontos do fluido. Então, eu transmito essa força ao longo de todo o fluido de maneira uniforme, ela não vai variar, não vou perder força nessa transmissão, vamos dizer assim. Então, né, se a gente pegar esse exemplo, a gente tem um recipiente, tá? Que na verdade né, é composto por dois pistões que estão interligados, né? E aí o que vai acontecer, né? Se eu pegar do lado A, no pistão A, e aplicar uma determinada força, eu vou gerar uma pressão ali na superfície A. E aí, pela lei de Pascal, o que vai acontecer? Essa pressão ela vai ser distribuída igualmente ao longo de todo o fluido. Então, do lado que eu estou com o pistão em B, né, essa força vai ser transmitida e ali em B eu vou sofrer a mesma pressão, o mesmo valor de pressão. Tá? Isso, inclusive, vale até para as paredes ali do cilindro da tubulação. Tá? Porque em toda a superfície ela vai sofrer essa mesma pressão que está sendo aplicada do lado A. Tá? Nesse caso que eu tenho, né, as duas saídas ali fechadas com esse pistão. Então, o que vai acontecer? Então, eu apliquei uma pressão em A, em B eu vou ter o mesmo valor de pressão. Então, vai ficar pressão em A igual a pressão em B. Não importa a posição do pistão. Então, a pressão pode estar mais alta, pode estar mais baixa, né, um em relação ao outro. A pressão aplicada em um vai ser igual à pressão recebida no outro, tá? Exercida no outro. É o mesmo valor. Bem, e aí o que vai acontecer? A gente sabe que pressão é força por área, né? Então, vai acabar que vai ficar proporcional à força e à área de cada pistão, tá? Então, vai ficar a força aplicada em A dividido pela área em A, igual a força aplicada em B dividido pela área B. Isso aqui é muito usado, tá? Esse princípio é muito aplicado em sistemas hidráulicos, né? Onde eu aplico de um lado do cilindro uma determinada força, uma pressão, isso é transmitido igualmente ao longo de todo o fluido, que o pessoal fala fluido hidráulico, e isso faz o pistão movimentar com a força que está sendo aplicada inicialmente. Então, isso aqui é com esse princípio que funcionam os sistemas hidráulicos. Aí, como eu ia dizendo, a lei de Stevin, então, ela vai um pouquinho além, tá? Então, como a gente já viu, eu tenho dois pontos no mesmo fluido, né? Então, assim, se eu tenho, igual está aqui na figura, esse recipiente, vamos imaginar que ele está aí preenchido com água. Então, se eu pegar dois pontos na mesma altura, tá? Então as pressões vão ser iguais, né? E a principal relação vai se dar entre eles é essa altura H, né? Então, ela está indicando ali que eles são na mesma posição. Se eu tiver líquidos diferentes, a gente vai ver que isso fica um pouquinho diferente, tá? Mas e se esses pontos não estiverem na mesma altura? Né? Como é que fica a segunda lei? Tá? Eu vou ter uma diferença de pressão, que não vai ser igual mais, só é igual quando está na mesma altura. Então, ele diz que a diferença de pressão entre esses dois pontos, que nem está aqui no exemplo, entre o ponto 1 e o ponto 2, tá? Ela vai ser dada pela altura, a diferença de altura que eu tenho entre esses dois pontos, tá? E o peso específico, essa letra grega gama quer dizer peso específico, né? Aqui embaixo está que ela significa que é a massa específica, a densidade, vezes a aceleração da gravidade, tá? Então, a gente vai falar muito peso específico ou massa específica. O peso específico é Newton, tá? Por metro cúbico. Massa específica é quilos por metro cúbico, né? Então, ou eu trabalho com gama, faço gama vezes a altura, ou
gente faz a densidade vezes a aceleração vezes a altura. Então, a diferença entre esses dois pontos é dada por essa equação, né? P2 menos P1 é igual a gama vezes H, né? Ou ρgh. Bem, e aí o que vai acontecer, né? Se a gente combinar essas duas leis, então, né? A de Pascal, em que eu transmito a força de maneira uniforme igual através do mesmo fluido, e a de Stevin, que relaciona o valor da pressão dependendo da altura entre esses pontos do mesmo fluido, tá? Por quê? Vai ter situação em que a gente não tem só um, tá? A gente pode ter um tubo, vamos dizer assim, que é tipo um tubinho, que tenha água, óleo e mercúrio, tá? 3 líquidos diferentes. E eu quero calcular as pressões em pontos diferentes. E aí, como é que a gente faz? Então, a gente vai usar essas duas leis aqui para ajudar a gente a fazer esse cálculo. Então, se a gente pega esse outro exemplo, né? Eu tenho esse tubinho, e aqui a gente tem 3 líquidos diferentes. Líquido 1, que é em azul, líquido 2, que está ali em roxo, e o líquido 3, que seria a parte transparente. E a gente quer conhecer a pressão aqui em vários pontos diferentes, né? A gente tem a que está sendo aplicada na superfície, no topo ali do líquido 1, do fluido 1, né? Que está representado por pressão em A. A gente tem ali no topo do fluido 2, que é o roxo, que está representado pela pressão em B. Mas a gente tem 2 pontos interessantes aqui, outros 2 ou 3 pontos interessantes para estudar aqui. Que é aquele ponto ali, o P1, onde eu tenho a interface entre o fluido 1 e o 3, né, que é onde eu vou mudar de fluido. Tem o ponto 2, que é do outro lado, que é a interface entre o fluido 2 e o 3. Tá? E o ponto P3 ali, ó, é para lembrar a gente da lei de Stevin. Ó, ele está na mesma altura que o ponto P2. E aí aquela alturinha H3 ali vai importar para a gente. Porque o que a gente quer fazer aqui? A gente quer, por exemplo, a partir da pressão em A, conhecendo os líquidos, determinar a pressão em B. Ou eu quero só a diferença entre os dois, né? Eu quero saber quanto que é PA menos PB, né? Então, aqui a gente precisa aplicar esses conceitos, né? E aí a gente vai chegar numa das equações mais importantes da estática, que é a equação manométrica, que a gente chama. Ela vai relacionar essa transmissão da pressão através de líquidos diferentes, para poder fazer o cálculo. Então, dá para fazer várias coisas. Dá para determinar a densidade de um fluido se eu não conhecer esse fluido, tá? Conhecendo os outros, né, e as pressões. Então, dá para a gente fazer bastante coisa aqui. Então, como que ficaria, né, se a gente pegasse, fosse calculando a pressão para cada um desses pontos, P1, P2, P3, de pouquinho em pouquinho, só aplicando a equação para cada ponto separado. Então, se eu fosse fazer em P1, tá, o que acontece aqui em P1? Lembra que na Stevin ficaria a diferença de pressão aqui entre esses dois pontos, ó, utilizando essa equação aqui de Stevin, tá? Vê que ele pega a pressão mais baixa, né, do ponto mais baixo, menos o do ponto mais alto. Então, se a gente fizer dessa maneira, ficaria P1 menos PA, tá? Vezes, né, ρ, a massa específica do fluido 1, G e essa altura H1. Então, ficaria, ó, igual tá aqui, ó. Passo o PA para o outro lado somando, eu vou ficar com pressão em U igual a pressão em A, mais ρgh. Eu quero fazer agora a mesma coisa para o ponto 2. Né? Mesmo raciocínio. Lembra que ficaria P2 menos PB igual a ρgh do fluido 2. Aí eu passo o PB para o outro lado somando, para isolar o P2. E a gente vai ficar com P2 igual a pressão em B, mais o ρ do fluido 2, GH2, a altura do fluido 2. No ponto P3, tá? A gente vai calcular aqui usando o ponto P1. Então, ficaria o quê? P3 menos P1 igual a ρgh do líquido 3. Passo P1 para o outro lado somando, fica P3 igual a P1 mais ρgh do fluido 3, tá? Porque está bem ali. Bem, quando a gente combina essas equações, que lembra que a gente quer PA menos PB. Então, a gente vai isolando PB, isolando PA nessas três para combinar e substituindo uma na outra, que a gente chega, então, nessa fórmula final aqui embaixo, né, que é PA menos PB igual ρgh do fluido 2, do roxinho, menos a soma de ρgh do fluido 1, que era o azul, mais o ρgh do fluido 3, que era o transparente. Então, assim que a gente vai... É dessa maneira que é deduzida a fórmula.
Se a gente colocar de uma maneira, né, mais sequencial, né, fica igual tá aqui em roxo, que é dessa maneira, dessa forma que a gente vai trabalhar. Tá? Por quê? Se a gente reparar ali no desenho, tá? Conforme a gente desce, né, de um ponto para outro ali ao longo do fluido, a gente está somando pressão. Tá? Tanto que, olha, repara ali na equação, tá P1 igual a PA mais ρGH. Por quê? Eu estava em PA aqui e desci até P1 para calcular o valor de P1. Então, eu somei. P2 ali, no ponto 2 é a mesma coisa. Eu estava ali em cima em PB, desci para calcular em P2. Então, a gente vai perceber que toda vez que desce ao longo do fluido, a gente vai acrescentar a pressão aumenta. Então, o sinal na minha equação fica mais. Quando a gente sobe, né, acontece o contrário, eu estou aliviando, eu estou reduzindo a pressão. Então, vai ser negativo, eu vou subtrair. Tá? Se parecer esquisito, né? Mas como assim? Né? Vai descer o aumento, subir diminuir a pressão? Lembra da piscina. Todo mundo já mergulhou na piscina, já foi para o fundo da piscina e já percebeu que quando você está ali no fundo, parece que você sente uma pressão em cima de você, diferente de você estar ali na superfície, que você não sente nada. Por quê? Você tem toda aquela massa de fluido em cima de você, então ela vai exercer uma pressão em cima de você, uma força em cima de você. Então, por isso que conforme você desce para o fundo da piscina, você vai sentindo, é pouquinho, mas você sente essa pressãozinha. Na hora que você volta para a superfície, você sente que alivia. É por isso, então, se der dúvida do porquê, é só lembrar da piscina, né? Foi para o fundo, aumenta a pressão. Voltei para a superfície, reduz a pressão. Tá? É importante a gente lembrar dos sinais, porque a gente vai utilizar essa equação para determinar vários valores de pressão. E baseada nesse tipo de equação que são desenvolvidos vários instrumentos de medição de pressão, né? Que a gente chama de manômetro. Então, é importante fazer com sequência certinho para a gente calcular a pressão certinho, tá? Então, quando a gente for fazer isso, a metodologia, né, vamos dizer assim, o passo a passo é o seguinte. Eu tenho lá 2 pontos em que um eu conheço a pressão, o outro eu quero determinar. Tá? Eu vou escolher um dos lados, um desses pontos, para começar a caminhar no fluido para montar a equação. Tá? Então, se a gente pega esse exemplo aqui, né, eu vou voltar a figura. Nessa figura ali, vamos dizer que eu tenho a pressão em A, eu quero saber qual que é a pressão em B. E aí eu vou montar minha equação manométrica. Então, o que eu vou fazer? Eu posso escolher entre partir de B e caminhar até chegar em A, ou eu vou partir de A e caminhar até chegar em B. Então, por exemplo, a gente começa em A, tá? Mas tanto faz porque o resultado tem que dar igual. Se a gente começar em A, a gente vai começar escrevendo, eu tenho a pressão em A, PA. Para eu chegar em B, o que eu vou ter que fazer aqui nesse exemplo? Eu vou ter que descer ao longo do fluido 1. Lembra que descer aumenta a pressão, então eu vou somar a parcela de pressão equivalente a esse volume do fluido 1. Então, vai ficar mais o GH do fluido 1. Tá? Aí eu chego ali no ponto P1. Bem, para eu chegar em B, eu ainda preciso descer mais um pouco. Tá? E eu vou descer até eu ficar na mesma altura da interface do fluido 2 com o fluido 1. Né? Com o fluido 3, desculpa. Tá? Por que eu não vou até o fundo? Né? E porque depois eu vou ter que subir essa mesma quantidade que está aqui do outro lado, do ponto 2. Né? E aí lembra a lei de Steve, no mesmo fluido, mesma altura, mesma pressão. Então não tem por que eu pegar ali do ponto 1 e ir até o fundo do recipiente, para depois do outro lado subir e chegar no ponto 2. Eu posso usar só a diferença de altura entre P1 e P2. Aliás, entre P1 e P3. Tá? Porque o P3 está na mesma altura que o P2. Então eu desço até P3, eu vou somar de novo. Vai ficar mais ρGH do fluido 3. Cheguei no ponto 3, eu já vou pular direto para o 2, porque, ó, mesma altura, mesmo valor. De 2 para B, eu vou subir. Como eu vou subir, eu vou diminuir a pressão. Então, a gente subtrai aqui. Então, fica menos ρGH do fluido 2. Fiz isso, cheguei no ponto B, né, que era o meu ponto final. Então, quando eu chego ali, eu termino a equação fazendo igual pressão em B. E aí, a gente consegue calcular a pressão. Né, como a gente queria desde o início. Então, é dessa maneira que a gente monta a equação, tá? Nessa sequência. Então, a gente pegar um exemplo simples aqui. Tá? Imagina que eu tenho um tanque cheio de água, né? E esse tanque, a superfície está sob uma pressão de 100 kPa, 100.000 pascal. E a altura que eu tenho da superfície até o fundo é meio metro. E aí eu quero saber quanto que é a pressão no fundo do recipiente. Então, é um bem simplesinho que a gente começa, mas
a equação que a gente usa aqui é a da manometria. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai partir de P0, que é a superfície do recipiente, e para chegar em P1, a gente vai ter que descer, né? Então, vai ficar P0 mais, porque eu vou descer, ρGH desse líquido, igual, porque aí eu cheguei no final, igual a P1. Então, se a gente olhar aqui, ó, vai ficar dessa maneira. Então, ó, desci, eu vou somar. Tá? Bem, montei a equaçãozinha, porque essa aqui é simplesinha, né? Eu desço, cheguei no fundo, é ali que eu quero calcular. E eu tenho um líquido só. Então, para achar a pressão P1, eu vou substituir os valores. Vou substituir P0 por 100 mil pascal. Quando eu vou pôr na equação, lembra, eu não posso pôr quilopascal. Lembra? Quilo não é unidade. Tá? Ele é um prefixo que está simbolizando vezes 1000. Então, eu tenho que tirar ele fora. Então, na equação tem que ser 100 mil. Porque o produto ρGH, ele sai em pascal. Ele não sai megapascal, quilopascal, é pascal. Então, por isso que o outro tem que pôr pascal também, porque eu não posso somar coisas diferentes. Então, ali vai ficar 100 mil pascal, mais as informações ali do líquido. Né? O ρ é 1000, o g é 10, então vai ficar 1000 vezes 10, e vezes a altura, que é meio metro. Então, vai ficar dessa maneira aqui, ó. É o 100 mil mais 1000 vezes 10 mais meio metro. Então, quando a gente fizer esse cálculo, ó, a gente vai ter um valor de 105 mil pascal ou 105 quilopascal. Então, a gente percebe que a pressão no fundo do recipiente é maior mesmo do que a pressão na superfície. Né? Então, aqui um simples, tá? No próximo, a gente aumenta a complexidade um pouquinho, tá? Vou mostrar a figura aqui primeiro, ó. A situação que a gente quer calcular é essa daqui. Assusta, mas não é, tá? Parece difícil, mas não é. Porque esse modo de medir pressão é muito utilizado. Né? Quando eu quero só saber a diferença de pressão entre os dois pontos, não me importa quanto vale no ponto 1 quanto vale no ponto 2, eu quero só a diferença entre eles, para saber quanto que está variando a pressão ao longo desse trechinho, né, dessa distância que está entre o ponto 1 e o 2. Então, um exemplo aqui de aplicação prática, tá? É que imagina que a gente tem uma tubulação, né? Essa tubulação num determinado ponto, ela sofre uma variação no diâmetro. Né? Ela tem o que a gente fala que é um estrangulamento, uma redução do diâmetro, né? Igualzinho está aqui. Tem medidores de pressão, de queda de pressão, que são chamados, aliás, medidores de vazão, que é chamado tubo de Venturi, que tem essa contração, tá? Isso vai causar uma variação na pressão e com esse valor eu consigo determinar a velocidade que o fluido está escoando. Tá? Mas aqui a gente vai pensar só na pressão por enquanto. Então, nesse tubo aqui, né, antes desse estrangulamento e depois, a gente vai ter o meu medidor de pressão ligado. Tá? E aí a gente vai ter dois fluidos aqui, ó. Que imagina que no tubo tá escoando água. Tá? E aí ele vai preencher esse que tá em U aqui, ó. Né? Porque eu tô ligando ele numa ponta e ligando do outro lado. Então a água vai preencher esse espaço. E ali onde está o U, na parte central, né, onde está em azul, está simbolizando o que a gente chama de fluido manométrico, que é o que vai ajudar a gente a calcular a pressão. Então é um fluido diferente da água. Nesse exemplo, deixa eu ver qual que eu coloquei aqui. Pus um valor qualquer ali, né? O primeiro é água, o outro um valor qualquer, com uma massa específica maior, né? Que é 1560. Então, o que vai acontecer, né? A água preenche o tubo até chegar ali no fluido azul. E aí, conforme é o valor da pressão no ponto A ou no B, ele vai fazer esse fluido azul deslocar, né? Ficar parecido com o que está na figura, né? Um lado mais alto que o outro. E isso daí está indicando para a gente diferença de pressão. Mas, como é que eu vou achar o valor disso? Né? Quanto que vale isso? Né? Como é que eu calculo? Usando a equação manométrica. A gente vai fazer todo aquele passo a passo de calcular, começando de um ponto e analisando. Para chegar no outro, eu vou ter que subir ou vou ter que descer? Se eu tiver que subir, eu vou subtrair. Se eu tiver que descer, eu vou somar. E aí a gente monta toda a equação para poder calcular o valor final que a gente quer. Então, a ideia desse exemplo já é um pouquinho mais avançado, vamos dizer que o primeiro, porque agora a gente tem dois fluidos diferentes. No primeiro só tinha um. Bem, o que é a ideia aqui? Nesse dispositivo, né, ele é chamado tubo de Venturi. Ali está representado de uma maneira muito simples. Ele serve para medir vazão. Então, aquela restrição, aquele estrangulamento, ele causa uma queda de pressão de propósito. E aí, o quanto vai cair a pressão depende daquele diâmetro ali, depende da velocidade. Por isso que ele consegue determinar a velocidade. Tá? Aqui é só informação, tá? Dali que está dizendo que essa queda de pressão está relacionada ali com
uma constante do tubo de Venturi. Aquilo era só para a gente saber, a gente não vai usar. Tá? Bem, então o que a gente quer fazer nesse exercício? A gente quer saber, primeiro, montar uma equação, sem pensar por enquanto em número, para calcular a pressão em A menos A em B. Então, é fazer aquilo que a gente fez no anterior, é fazer todo aquele caminho e escrevendo, somando, subtraindo até chegar no ponto B. Depois que estiver pronto, aí sim, na letra B, pede para a gente substituir os valores numéricos nessa equação e calcular o valor numérico da diferença de pressão entre PA e PB. Então, para fazer esse exemplo aqui, né, eu gravei um outro videozinho, né, resolvendo no papel para vocês verem como é que faz. Então, assistam o vídeo para ver o exemplo. Tá muito importante vocês estudarem o exemplo, tentar refazer, porque depois, quando a gente terminar esse conteúdo de estática, a gente vai ter uma lista de exercícios para fazer, para treinar e entender bem como que trabalha com a equação manométrica, tá? Então, é muito importante vocês estudarem os exemplos para ficar mais fácil de fazer esses exercícios, tá bom? Então, vejam lá, tá? Vou deixar o link lá no site da disciplina, né? E aí, até a nossa próxima aula.